mais dois bancos de dados que são de exemplo, o Pubs e Northwind. Esses bancos de dados... Northwind. Esses dois bancos de dados, eles são bem simples, eles foram bastante utilizados dentro do SQL 2000 e, inclusive, se eu não me engano não, a base de dados Northwind, ela foi criada para o Access. Ela não foi nem criada para o SQL Server, mas a gente consegue fazer download do site da Microsoft, os scripts ou o próprio banco de dados para que a gente possa taxar, para que a gente possa utilizar. Considere-as como base simples, mas não que isso seja ruim, mas considere isso como uma feature. É bom que ela seja simples para que a gente possa fazer operações simples. A AdventureWorks, de vez em quando, ela é muito complicada, ela é muito complexa, os arquivos, os dados estão muito normalizados. Então, para fazer qualquer query boa, para qualquer query que faça sentido, a gente tem que fazer join em cima de join. E pode ser que fique um pouco difícil para fazer esse tipo de acesso, para que a gente possa aprender quando a gente está bem no começo. Então, eu não sei fazer muito bem join e tudo mais, acaba sendo difícil para fazer em um banco de dados da AdventureWorks, mas é legal que a AdventureWorks tem muitos dados. Essas duas bases aqui são um pouco mais simples, a Northwind tem quase 4 megabytes, então são bases de dados simples que tem dados e que a gente consegue aprender em relação a isso. A Pubs foi originalmente descrita para o SQL 2000, inclusive você conseguir instalar o SQL Server 2000 e colocar a base de dados Pubs já direto. Se você não tem o SQL Server 2000 instalado, ou enfim, tem qualquer problema, você consegue fazer download do site da Microsoft. Então, esse site da Microsoft vai te dar os dois bancos de dados. Então, você só fazer download, pode ver que o arquivo MSI tem 1 megabyte, é super rápido de fazer a instalação e você consegue fazer o attach não direto para o SQL 2012. Você consegue fazer do 2005 ou 2008 e depois você passa para o 2012. O SQL 2012 você não consegue tirar um banco de dados do 2000 e colocar já no 2012 direto. Então tem essa limitação, mas eu recomendo utilizar a AdventureWorks, ela é completa e você consegue progredir desde o início. Então, se você fazer só um select asterisco, você consegue fazer um select asterisco na AdventureWorks. Se você ouvir falar de FileStream, ouvir falar de DateTime 2, ou ouvir falar de outros tipos de dados, o AdventureWorks já vai ter as funcionalidades novas, o Northwind e Pubs não vão ter. Então, é um drawback que a gente tem, mas é importante saber que elas existem e algumas documentações vão falar desses dois bancos de dados. Por isso mais que eu estou falando, porque para vocês terem noção do que é esses bancos de dados e não que foi tirado do nada e por que ele está falando isso, o autor está falando disso. Então, são dois bancos de dados que a gente vê em exemplos que as pessoas estão ensinando, enfim, tem diversos exemplos em relação a esses dois bancos de dados e eles podem ser utilizados dentro do 2012, dentro de qualquer banco de dados, uma vez que a gente faz o upgrade em uma versão intermediária. Então, a gente tem o SQL 2012, aqui, SQL 2012, a gente não consegue pegar esses bancos de dados e fazer o attach direto. Ou a gente joga para o SQL 2005 ou para o SQL 2008, leia-se R2 também. Então, a gente pode jogar qualquer um desses dois para depois jogar para o SQL Server 2012, para que a gente possa taxar lá. Caso não queira, a AdventureWorks está disponível também no site codeplex.com e você pode fazer o download dela e pode acessar. E ela sim, você consegue fazer o attach direto porque ela já foi feita para o SQL 2012, para as novas features que tem dentro dele.